لي آسف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على الحبيب. صلى الله عليه وسلم. Sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje, alhamdulillah, mais uma vez a casa cheia, bifadlillah subhanahu wa ta'ala. E kul aam wa antum bi khair. Desse início do mês de Ramadã, estamos quase no início, uns 6 dias mais ou menos que a gente está fazendo, né? Todos também estamos desejando boas-vindas também para os nossos queridos irmãos da internet que estão acompanhando sempre a gente no Face, mashallah, alhamdulillah, as bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala abriu as portas no Face, tanto é que está fazendo pessoas virem visitar a gente e conhecer também a mesquita e conhecer o pessoal aqui. Ficaram curiosos pelo calor humano que tem aqui, né? E pelo que a gente anuncia, sempre fala aqui, para deixar eles mesmo com água na boca deles assistir, acompanhar sempre essas aulas e acompanhar sempre a mesquita An-Nur, né? Inshallah, essa mesquita vai ser Nur de verdade para os muçulmanos em todo o Brasil, inshallah. Nur significa, o nome da mesquita significa a luz, né? Por isso que a gente fala, inshallah, vai ser luz para todos os muçulmanos e não muçulmanos no Brasil, inshallah. Vai iluminar todos eles. Como nós estamos no mês abençoado do Ramadã, mês de jejum, mês sagrado, mês do perdão, mês em que Allah subhanahu wa ta'ala perdoa os pecados para quem fizer o jejum certo, para quem fizer de forma completa e para quem se purificar. Quando a gente fala do mês de Ramadã que a gente deve aumentar as nossas atitudes, os nossos atos de bem, vamos por não mentir, não cometer erros, não fazer as coisas erradas assim. Isso não significa que só no mês de jejum que a gente deve fazer isso, né? Se abstém das palavras erradas e mentir e tudo. Não significa só no mês de jejum. O mês de jejum é tão sagrado que ele purifica a gente para que a gente se prepara e fica para depois do Ramadã. Ele é uma aula, ele é uma lição, ele é uma temporada que a gente passa por ele e se purifica para encarar os outros meses que vêm durante o ano, né? Infelizmente tem algumas pessoas que para eles o mês do Ramadã é sagrado, só o mês de Ramadã. Tanto é que alguns faz a oração, já que está fazendo jejum, faz a oração, terminou o Ramadã, corta, acabou, né? Então geralmente os nossos sábios nos ensinam falando que o Deus de Ramadã é o mesmo Deus dos outros meses, das outras épocas do ano, certo? A adoração, a ligação de você com Allah subhanahu wa ta'ala, com Deus, deve ser direto, 24 horas, 30 dias por mês, né? 12 meses por ano, deve ser direto o nosso contato com Allah subhanahu wa ta'ala. E essa nossa regra, nossa doutrina que a gente tem que seguir, como falei, desse mês ele purifica a gente, não significa que só nele a gente deve se abster das coisas erradas e fazer as coisas boas. Então geralmente a gente aumenta as nossas opções, aumenta a nossa relação com Allah subhanahu wa ta'ala. Inclusive até o contato entre as familiares, que a gente chama em árabe de Silat al-Rahm, né? Os contatos entre os familiares também aumentam nesse mês sagrado. Tem que fazer mais contato também para que depois do Ramadã já pega o costume, já vai no costume e já faz a mesma coisa fora do Ramadã também, inshallah. E geralmente, como assim, muçulmanos e como nesses nossos ambientes assim, a pessoa é generosa. Quando vem alguém para te visitar, você é generoso, você serve as coisas para ele, você quer fazer de tudo por ele. Mas a visita, todos os religiosos falam, a visita do mês sagrado do Ramadã, quando ele vem como visita para a gente, ele é generoso com a gente. Ele é visitante e ele mesmo é generoso com a gente. A maior generosidade dele é esse contato caloroso entre os muçulmanos, né? A maior generosidade, uma das maiores generosidades dele também, o fato da gente comer as coisas com gosto. A generosidade dele, ele nos dá saúde.
Para quem não sabe, é pura saúde o Ramadã. Muita gente até dos problemas que dizem que, no diabetes no caso, tem que comer de 2 em 2 horas e não sei o que. Muita gente tem, eu tenho também, normal, entendeu? Mas no mês de Ramadã, subhanallah, parece que a gente se purifica, parece que a gente se melhora, sabe? Entendeu? E quando faz com gosto, não faz, quando você está fazendo, faz ele o contato com de você com Allah subhanahu wa ta'ala. Não faça ele como regime, como alguns fazem, não faça ele como o pessoal em minha volta está fazendo, vou fazer junto, não, faça ele em contato, com fé, com vontade de servir o Criador. Por que servir o Criador? A gente sempre fala desse dito e nunca cansa de lembrar, e é importantíssimo lembrar ele. Tudo que a gente faz, reza, zakat, hajj, tudo que a gente faz de adoração a Allah subhanahu wa ta'ala, a gente já sabe mais ou menos qual é a recompensa, né? Todos eles têm recompensa. Muita gente pensa também que o Ramadã, só ele que tem recompensa. Não, tudo tem recompensa. Mas por que Allah subhanahu wa ta'ala fala o jejum é para mim e eu dadivo, eu presenteio as pessoas com ele o que eu quiser, né? Por que Allah subhanahu wa ta'ala? Porque as outras coisas não têm? Não, todos eles têm. Só que as outras coisas têm recompensa e a gente já sabe qual a recompensa de cada um. Mas o mês de Ramadã, o jejum de Ramadã, Allah subhanahu wa ta'ala fala, isso é algo particular, isso é algo meu, é surpresa. É uma surpresa gigantesca, gostosa, que Allah subhanahu wa ta'ala prepara para a gente quando a gente encontrar com ele. Essa surpresa gostosa que Allah subhanahu wa ta'ala prepara para a gente. Um presente, uma recompensa especial, diferente. Não queira saber porque é muito, 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 muito bom. Muito mais do que a gente imagina, porque todas as dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala, muito mais do que a gente imagina. Bom, a gente vai fazer uma pequena palestra assim, bem de leve hoje, para a gente poder rezar o Tarawih. Nós temos a reza longa hoje, e para a gente fazer também o casamento do nosso irmão, também que está à espera. Vamos falar hoje sobre os sinais do fim, não sobre a história, né? Sobre os sinais do fim. E os sinais do fim tem um hadith do Rasul sallallahu alaihi wasallam que tem 5 sinais que vêm já embutido nesse hadith, né? Isso que é assim, legal, gostoso de ver, porque inclusive vocês vão ver no decorrer desse dito, como todas essas coisas que o profeta sallallahu alaihi wasallam alertou a gente, está acontecendo hoje em dia também com a gente. Hoje estamos vivendo ela todinha estamos vivendo ela. Vou falar o hadith, depois eu vou explicando um por um. Ya ma'shar al-muhajirin, quer dizer, aos imigrantes, que era na época que os emigraram de Meca para Medina, né? 5 tipos de coisas. Quando acontecer isso, essas 5 coisas com vocês, qualquer um deseja não está nessa época. Até o próprio profeta sallallahu alaihi wasallam desejou não estar nessa época, porque é difícil de resistir, é difícil de aguentar essas 5 tipos de coisas. E a época que estiver acontecendo essas 5 coisas, a primeira coisa dessas 5 coisas quando se acontece al-fahisha, as coisas horríveis, as coisas assim tipo vamos supor, como é que chama? Adultério. Tipo adultério. Acontece, tem coisas que podem acontecer aqui, o profeta sallallahu alaihi wasallam alertou. Quando acontece al-fahisha, quer dizer, esse tipo de coisas absurdas, gravíssimas, e ainda por cima as pessoas anunciar ela. Tem quantos e quantos hoje temos de jovem que ele se orgulha? Hoje tive 5 mulheres, hoje saí com 2, ontem saí com 3, se orgulha, né? E o profeta sallallahu alaihi wasallam falou assim, quando acontece coisas graves com as pessoas, se você deixar em particular entre você e Deus, não deixar ninguém saber, talvez Deus te perdoa.
talvez ainda há chance de te perdoar. Mas se você anunciar ela, você mesmo se condenou sozinho, né? Porque você anunciou, espalhou. Tanto é que a gente sempre fala, a misericórdia de Deus é muito maior, muito diferente da misericórdia das pessoas. As pessoas não te perdoam. Se você cometeu uma falha com uma pessoa, não te perdoa, mas Deus, a misericórdia dele é vasta, assim, gigantesca. Ele não tem limite, ele perdoa qualquer coisa. Então deixa as coisas, quando acontece alguma coisa com você, deixa entre você e Deus, não fica espalhando, né? Por causa dessas coisas que a gente anuncia, por causa desses adultérios, dessas provocações que acontecem na sociedade, o Rasul sallallahu alaihi wasallam, naquela época, ele anunciou que haverá ta'un, doenças transmissíveis assim que não terá cura, que ninguém saberá, ninguém consegue escapar dela. Hoje existe ou não existe? Essas doenças que, tipo AIDS, tipo, tem uma doença na África que Ebola, né? Que alguma coisa assim. Câncer. Essas coisas não existiam naquela época. Os cânceres não existiam naquela época. Um monte de doença que hoje tem não existia. Apesar de hoje o avanço da medicina, porque na época também não tinha. Hoje tem medicina, tem tudo, mas não consegue se livrar dessas doenças. Vocês viram o que é o milagre do profeta sallallahu alaihi wasallam? Naquela época não tinha isso, mas ele alertou que vai chegar um tempo que vai, por causa desse anúncio, por causa de se orgulhar, né? E hoje eu falo muito assim, sabe, de tão fácil, tanto para homem como para mulher, de tão fácil que virou relações assim, entre homem e mulher, passageiras, que não é com compromisso, de tão fácil que é. Hoje, tanto o homem como a mulher quer experimentar coisas diferentes. Por isso passa para quê? Passa para o homossexual. Entendeu? Quer ver coisas diferentes. As coisas normais, as coisas que era segredo, as coisas que era sagrada, não só segredo, sagrada, que era um matrimônio de casamento que devia liberar isso para você, que devia conquistar como antigamente, né? Ficou tão liberada que não tem mais graça. Não tem mais graça. As pessoas que querem buscar outras coisas, outros lados. Aí acontece isso. Quer dizer, um pecado puxa outro. Uma falha puxa outra. E ele fala ainda, essas doenças, essas tragédias que vai haver dentro de vocês vão estranhar porque não havia antes de vocês. Isso não havia, não existia. Apesar, como eu falei, apesar de não ter também a medicina como tem hoje, o avanço da medicina como tem hoje. Segunda coisa, o profeta sallallahu alaihi wasallam alertou de uma coisa também muito grave, também que existe hoje. O mikyal, quer dizer, a balança. E a balança em todo o sentido da balança, né? Quando a gente fala mikyal, significa até medir. Tipo, a pessoa que vende roupa, vende tecido, que faz a medida, né? Antigamente, era certo, era aquilo lá só. Mas ele falou, vai chegar um tempo que as pessoas vão corromper essas coisas, vai começar a roubar um ao outro. Quem está vendendo começa, por que a gente fala, a gente mesmo já percebe, se eu pedir desconto para um vendedor, ele já dá logo de cara, aí o que eu falo? Bom, ele jogou em cima um preço mais alto, né? Para ele sabendo que vou cochichar, vou aliás, do preço, aí ele vai ter que baixar, né? Então, o que ele faz? Ele chuta lá em cima. Então, eu estou sendo corrupto e ele está sendo corrupto, né? Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam alertou desse mikyal, mizan, quer dizer, a balança, né? Tipo de balança em todo sentido. Por causa disso, por causa dessa corrupção que a gente faz, que acontece hoje na nossa sociedade, o Rasul sallallahu alaihi wasallam disse assim, vai haver
vai haver uma estiagem, né, da seca, né? Estiagem, onde as pessoas vão sofrer muito, onde as pessoas vai ter pobreza, muita pobreza, vai acontecer muitas tragédias assim, e fome, passar fome, essas coisas, e pior de tudo ainda, Allah subhanahu wa ta'ala vai destinar sobre essas pessoas governos corruptos. Existe ou não existe? No mundo inteiro. Que mais tem? No mundo inteiro. Né? Então, até sobre isso, para vocês verem como é que é. Quer dizer, a punição, além de lá no dia do juízo final, ainda aqui também tem punição. Ainda aqui a gente vai sentir isso, vai sentir o sabor disso, vai passar por dificuldades demais. Geralmente isso acontece por quê? Por que a gente pode chamar isso de corrupção? Se eu estou pedindo um desconto e a pessoa ou brincou na balança ou na medida. Até o próprio sábio que narrou o hadith, ele falou assim, geralmente se um vendedor de tecido, se ele deixa, como as pessoas pedem, deixa um pouquinho a mais aí, qual o problema? No corte eu vou perder, deixa um pouquinho a mais. Aí se ele deixar 10 centímetros para mim, 10 centímetros para o outro, 10 centímetros para o fulano, ele comprou da fábrica a peça com a medida X, então ele vai perder. Se ele não fizer isso, ele vai perder. Ele está sendo corrupto e você está sendo corrupto de pedir, né? E o cara da balança, vamos supor, nas frutas, na comida, essas coisas, mesma coisa, ele vai brincar na balança, porque sempre a gente fala, joga uns grãos a mais aí, joga um negocinho, principalmente a gente, os árabes, a gente tem esse costume de pedir pro vendedor, por isso acontecem essas coisas. Acontece, chega a ser corrupta, por quê? Porque eu quero puxar para o meu lado e você quer puxar para o seu lado. Ninguém consegue ser justo como os antigos. Os antigos Sahaba, o que eles faziam? Eles ainda não precisa pedir, eles esticavam um pouco, mas era justo na medida e tudo, e ainda por cima eles indicavam um ao outro, não como hoje. Tipo numa rua do comércio, vamos supor, uma rua cheia de lojas de tecido. Chega uma pessoa aí para comprar comigo, eu falo para ele, vai meu vizinho aqui, eu já vendi hoje, o tecido dele é a mesma coisa, o preço dele é a mesma coisa, talvez até melhor, né? E talvez ele não vendeu, ajuda ele, eu já vendi hoje, graças a Deus, está ótimo. Eles faziam isso antigamente. Hoje como é que eu faço? Eu acho maravilhoso. Chega a pessoa, antes dele abrir a boca de falar do vizinho, eu já começo a descascar o vizinho, né? Já começo a falar para ele assim, olha aqui, melhor tecido. Não adianta você olhar as outras lojas do mercado aí, aqui é o melhor, você já entrou no lugar o melhor, aqui não sei o quê. Mas ele não está falando nada para você dos vizinhos, não chegou a comentar nada dos vizinhos, deixa os vizinhos em paz. Não, tem que comentar, tem que falar, né? Não como antigamente falar lá, ó, meu vizinho não vendeu, vai lá. Teve, na Rússia, até dizem que tinha pessoas que iam no mercado, cansava de andar, porque ele queria comprar um pedaço de tecido. Cansava de andar porque um empurrava para o outro. Um empurrava para vender, para comprar com o outro. Olha só como é que é. E essa honestidade deles, naquela época, divulgou o islamismo. Fez com que países se tornaram muçulmanos por causa disso. Se não for tão gananciosos hoje em dia, como seria maravilhoso. Não existia conceito de concorrente? Existia. Ao contrário, existia apoio, né, de concorrente. Abre aqui do meu lado, se vier um lojista para abrir aqui, eu desabo o mundo, né? Eu falo para ele aqui, você está doido, aqui você não vai tirar nenhum aluguel. Vai para outro lugar que é melhor para você. Aqui é difícil, aqui isso aqui. Mas antigamente não, ao contrário. Ao contrário, não, pode vir abrir aqui, olha aqui, é muito bom aqui, eu trabalhei aqui, né? Ganhei dinheiro. Isso que é honestidade. Allahu Akbar. Essa terceira coisa é terrível. Zakat, o Rasul falou, quando chegar a uma nação, yamna'u zakat, param de colocar o zakat. Zakat é para os ricos, aqueles que têm, né, doar 2,5% do seu lucro por ano, do lucro por ano, não é nada. 2,5% do seu lucro levar para um pobre. Diz que se chegar uma época, a maior parte da sociedade
parar de dar o zakat, Allah yamna al-qatr. Quer dizer, Allah subhanahu wa ta'ala proíbe a chuva de descer nesse lugar. E olha o que está acontecendo. Não está acontecendo hoje? Qual o país que não está sofrendo de estiagem hoje? De problemas hoje? E disse, ainda para completar o hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse assim: as pessoas morreriam de sede, morreriam de estiagem se não foram os animais. Subhanallah. Os animais. Quer dizer, nós estamos sendo alimentados de carona com os animais. De carona. Enquanto a gente se acha que a gente é o motivo principal. Porque os animais não têm culpa da nossa ignorância, do nosso comportamento. Né? Então a gente está sendo alimentado por causa dos animais às vezes. Às vezes. Mas num lugar que está tudo certinho, zakat sendo doado, tudo certinho, Allah subhanahu wa ta'ala abençoa. Né? E manda... Aqui se cita, por causa disso, um grande exemplo que aconteceu com Sayyidina Musa, Moisés. Prestem atenção nessa historinha pequenininha, que aconteceu na época dele. Muitos dos nossos irmãos, acho que árabes, já sabem dessa historinha. Sayyidina Musa, na época dele, Moisés, acho que quando ele estava no deserto, houve uma estiagem bem sofrida. Não tinha mais nada, não tinha mais comida, não tinha como assim, se virar mais. Aí ele levantava as mãos, ele era o único mensageiro que falava diretamente com o Criador, sem mensageiro, sem anjo. Aí ele levantou as mãos para o céu e falou: Ya Allah, a gente está quase morrendo de fome, a gente está quase morrendo de sede, não tem mais nada. Tá? Nos dá as suas dádivas, nos dá a sua chuva. Aí Allah subhanahu wa ta'ala falou com ele, sabe o que ele falou? Falou: enquanto tiver entre vocês uma pessoa corrupta que cometeu adultério, não vou descer chuva. Tem entre nós? Musa perguntou. Tem? Ele achou que selecionou as pessoas e não tinha mais nenhuma pessoa corrupta, nenhuma pessoa errada. Tem entre nós isso? Ele falou: tem. Enquanto ele estiver entre vocês, ele tem que sair. Aí Sayyidina Musa foi no meio das pessoas. Sayyidina Musa era bem agitado e bem, né, nervoso um pouco assim, e gritava assim para a pessoa que, pelo amor de Deus, a gente vai se acabar. A pessoa que tiver, que está com essa corrupção, que cometeu essa corrupção, que sai do meio da gente. Pelo amor de Deus, tenha consciência. Ninguém sai. Quem que vai se escandalizar? Fala eu. Só o fato dele se afastar um pouco, ele já vai perceber. Todo mundo vai perceber. Esse daí, o corrupto. Quem que vai fazer isso? Ninguém. Aí ele ficou. Passou umas 2 semanas, a coisa está, né, quase nos últimos. Aí ele levantou as mãos para o céu, fez uma súplica e de repente desceu o céu com tudo. Chuva. Derramou a chuva de uma forma fantástica. Aí ele foi, esse aí na música era muito curioso, queria saber tudo, queria informação de tudo. Ele queria até ser no lugar, junto com nós aqui na Ummah do Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aí ele foi, se retirou para falar com Deus, porque ele falava, e Deus falava com ele. Ele falou: Ya Rabb, o Senhor falou que tinha uma pessoa corrupta entre a gente, enquanto isso não dará a chuva para a gente. E essa pessoa não saiu ninguém do meio da gente, está tudo lá, tudo conhecido. Né? E o Senhor derramou a chuva, as bênçãos. Quem é essa pessoa? Por que aconteceu isso? Aí Allah subhanahu wa ta'ala falou: que ele é um servo meu, que em particular entre eu e ele escondeu tudo, mas em particular entre eu e ele pediu perdão, e eu perdoei, e derramou a chuva. Allah, subhanallah. Pedir perdão e eu perdoei, subhanallah. Aí ele falou: Ya Rabb, diga-me quem é. Curioso, queria saber quem é, não sei o que, não, diz os sábios que não, o Sayyidina Musa não estava curioso para saber quem é, para escandalizar ou ridicularizar, não, ao contrário. Ele falou que queria saber, ele era cheio de conhecimento, de curiosidade, queria conhecer tudo. Ele queria saber que tipo de súplica que esse cara fez para Deus perdoar, para ele usar de reserva, quando ele precisar, entendeu? Ele queria saber por causa disso, Sayyidina Musa, né? Aí ele falou: fala para mim quem é, deixa só entre nós, só a gente saber, para mim conversar com ele, ter uma conversa assim particular para saber o que ele fez.
Aí Allah subhanahu wa ta'ala sabe que é a resposta para ele, subhanallah, subhanallah. Uma lição, Allah, uma lição para a gente saber guardar a língua um pouco, para a gente saber esconder as coisas, para a gente saber ver uma pessoa que errou, sem querer, fez um erro, um vizinho, um parente, um filho, sabe? Em vez de escandalizar ele, né? Fica quieto um pouco, não escandaliza essa pessoa, a hora que se arrepender, porque a pessoa que erra e se arrepende com Allah subhanahu wa ta'ala, sinceramente, a pessoa é santa, se torna santa, porque se arrependeu sinceramente. Então, quando a pessoa acontece isso em sua volta, não vai, Muhammad aí, vocês não sabem o passado dele, ele aprontou, fez isso, fez aquilo, esse é o nosso costume. Esse é o nosso costume. Ele não aprontou nada, não. Só um exemplo. Então, você vê uma pessoa, mesmo ele se arrependido, religioso e tudo, aí você fica comentando com seus companheiros, você não sabe quem é tal pessoa, quem era há uns anos atrás, quem era há uns meses atrás. Era. E Deus perdoou. Quem é você? Deixa ele com Deus, não fica você comentando. Aí Deus falou para ele assim, você ainda moça falou para ele assim, eu protegi ele, não deixei ninguém saber de que ele foi, na hora que foi assim corrupto. E agora que ele pediu perdão, que se tornou fiel, vou escandalizar ele? Isso não. Ele queria saber entre ele e Deus. Ele falou, na hora que ele estava cometendo o pecado, eu encobri ele. E agora que ele pediu perdão, vou escandalizar ele? Jamais. Allah subhanahu wa ta'ala dizendo isso. Deus dizendo isso para o Sayyidina Musa. Então, para vocês verem como é que é. O pecado, a todo mundo acontece. Todos vocês, tem um hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, fala assim, todos são falhos. Kullukum khata'. Wa khayrul khata'un tawwabun. Quer dizer, todos vocês são falhos. E o melhor dos falhos, aqueles que se arrependem. Aqueles que pedem perdão. Quer dizer, as portas de Deus para o arrependimento sempre está aberta. Nunca se desanima e ao mesmo tempo nunca escandaliza. Aconteceu alguma falha, você cometeu algum erro sem querer, alguém cometeu um erro sem querer, não escandaliza, não fica espalhando, não fala. Isso é a pior coisa, pior espalhar do que o próprio pecado. O próprio pecado que a pessoa cometeu. É pior espalhar. Quarta coisa, quarto ponto, diz que qualquer nação que rompe assim, a relação com Allah subhanahu wa ta'ala, ou uma ligação, uma adoração que você estava fazendo e de repente rompeu, cortou, Allah subhanahu wa ta'ala destina uma nação que tira tudo que está nas suas mãos, algo que está nas suas mãos, garantido assim, a sua casa, a sua terra, qualquer coisa, tira essa nação, esse povo, algum invasor, alguma coisa assim, tira da sua mão e domina você, e domina a sua família, e domina até seu país, né? Depende. É o que está acontecendo hoje, né? Cadê as nossas terras lá, terras sagradas? Terras sagradas? Quem diz, vamos supor, que a Palestina, o problema dos palestinos está errado. Qualquer muçulmano no mundo, a responsabilidade dele, a terra palestina. A responsabilidade dele. Por quê? Porque é a terra dos profetas, a terra dos mensageiros, isso que consagra ela. Não por causa dos palestinos que moravam lá, não, nada disso. É porque é consagrada, a terra dos profetas e mensageiros. E a primeira das direção de Qibla que a gente usava, porque é uma das mais antigas mesquitas, mais antigos lugares, né? سلط الله عليهم sobre a falar em árabe عليهم عدو من غيرهم أخذوا بعض ما في أيديهم يعني الأراضي والممتلكات e eles tiram algo muito mais importante ainda. O que eles tiram? Eles tiram até a nossa decisão. E algo
mais ainda o profeta falou assim, até o próprio o patrimônio que você tem. Você pensa que está aqui na minha mão, esse é meu. Ninguém tira aqui, né? Alguém vai poder tirar? Não, não chega perto, ninguém se atreve a chegar perto aqui. Mas nele tem uma decisão, ou nele tem algum sentido, só que eu não tenho poder nenhum sobre esse sentido. Isso significa do dinheiro que a gente tem, da decisão que a gente tem. E nos países muçulmanos, a gente consegue tomar decisão sozinho? A gente estava comentando isso agora. Sim. Consegue tomar decisão? Não. Quem toma decisão por nós? Né? Os Estados Unidos. Toma decisão por todo mundo, pelo mundo inteiro, não é? De tantos pecados que tem no mundo. Toma, até pelo Brasil. Até pelo Brasil. Tem riquezas no Brasil que está sendo usada fora, mais para fora do que aqui no Brasil. Né? Então, não tem o que sabe, dizer assim, só de lá também. Até daqui, qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. É seu patrimônio, a sua terra, a sua pátria, é seu dinheiro, as suas decisões. Decisão política, mas você não consegue tomar nada, não consegue dominar nada. Nada está na sua mão. Como se não fosse seu. É esse o preço que você paga pelo rompimento da relação com Deus. Quando se rompe as relações com Deus, isso que a gente paga. E a maioria das pessoas, a grande massa das pessoas paga pelo, quer dizer, poucas pessoas, às vezes religiosas, paga pela grande massa que comete esses pecados, essa distância do nosso Criador. Tem um versículo no Corão também que fala, para confirmar isso, وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا أمرنا مترفيها وأمرنا ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. Diz que Allah subhanahu wa ta'ala, quando esse tipo de povo, quando se distancia de Allah, diz que Allah subhanahu wa ta'ala faz com que as pessoas ignorantes, as pessoas ruges, as pessoas assim que não tem doutrina, não tem valor nenhum, comete corrupção, aí Allah subhanahu wa ta'ala já por justa causa condena a gente, condena todo mundo, por causa dessas pessoas, só que não é por causa deles, por causa da corrupção, da distância de todo mundo, mas a corrupção ele destina para ser justo, para não falar assim, por que aconteceu isso? Por que Deus fez isso com a gente? Não, por ser uma causa justa, então pessoas que não têm doutrina, não têm valor, não têm nada, eles cometem esses absurdos de pecados e acontece, aí se torna justo o castigo sobre essa cidade. أمرنا مترفيها قريت في مقال أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بالفحشاء أمرنا مترفيها أمرناهم بفعل الخيرات ولكن هم لم يريدوا. هن مترفيها شو هن مترفيها؟ أمرنا مترفيها. مترفيها é as pessoas corruptas. As pessoas. الأمر de الله ليس لكي يعملوا السيئات لأن الله لا يأمر بالفحشاء. لا طبعا طبعا. هو أمر بالفعل الخير ولكن هم عصوا. A natureza deles, المترفيها شو هو المترفيها؟ A natureza deles, as pessoas erradas, as pessoas que, né, poderosos, que tem esse dom dentro deles para cometer essa corrupção, né? هو طبعا الامر غير له تفسير غير شكل ولكن موجود في القران يعني ما ولكن المعنى يختلف يعني ان شاء الله. E por último, quinta parte aí que fala o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando um país ou uma nação assim não age e não faz o seu governo, suas ação com o livro de Deus, com as leis de Deus, livro quando se fala as leis de Deus, quando não se faz com as leis de Deus, o que Allah subhanahu wa ta'ala faz? Acontece إلا جعل الله بأسهم بينهم. Allah subhanahu wa ta'ala faz com que seja as suas iras, as suas raivas se desabafa entre um e outro. Hoje está acontecendo isso no nosso mundo islâmico demais. A briga entre eles, a confusão, né? E hoje, infelizmente, nós temos bastante pessoas que você vê, eu vejo isso principalmente na região de Sham, na região de Jordânia, Líbano, Síria, naquela região,
muitos dos muçulmanos valentes entre eles. Você fala um ou com um, comigo? Ninguém chega perto. Comigo? Ninguém faz isso. Comigo, eu não sei o que. Valentão. Chega o inimigo principal do país, o inimigo principal da religião, o inimigo principal de Deus, ele se borra de medo. Felizmente. Ele cai de medo, treme de medo perante essas pessoas. Né? Mas entre eles, isso que o Rasul Sallam quis dizer, entre eles, né? Entre as pessoas assim, de fiéis entre as irmandade, são valentes. São valentes, se acha que pode fazer, se acha que pode destruir, se acha que é o alto, forte, que não sei o que, subhanallah, que devia ser. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala faz com que eles assim entrem em confusão entre eles. Né? E quantos que não tem isso hoje? No Egito, na Líbia, na Tunísia, na Síria, que é o pior de tudo, né? Que agora está se destruindo totalmente. Quem que está destruindo o país? É lógico que tem mão de fora, mas quem que está aos olhos do mundo, e aos olhos dos governos do mundo? Quem que está? Fala que povo ruge, que povo ruim, se mata, se tortura. Você vê os vídeos na internet, é arrepiante. As formas de tortura, parece que eles fizeram faculdade para aprender a fazer tortura daquele jeito. Né? Eu estava vendo um deles que estava cortando as costas do cara assim com gilete, assim, só fazendo cortes e jogando química nos cortes, sabe? E ela fervia. Tem coisa pior do que isso? Isso entre quem? Entre esses sinais do fim. Esses são os sinais do fim, quando chega a esse ponto. Por isso, da outra vez eu falei, volto a falar agora, né? Esses sinais do fim servem para quê? Quem que lembra do que nós falamos? Serve para quê? Para nos despertar, né? Para lembrar que já estamos perto do fim. Exatamente. Para nos despertar, por que despertar? Porque a gente está cochilando, a gente está esquecendo de Deus, esquecendo do caminho de Deus, né? Então, ele, cada vez que passa uma época, vem um desses sinais para nos alertar, para nos acordar, falar, olha, está acontecendo, chegou o fim, está chegando o fim, se alerta. Quando que você vai acordar? Quando que você vai começar a rezar? Quando que você vai começar a fazer jejum decentemente? Quando que você vai começar a fazer no início do mês de jejum e no final não vai se entregar, cortar a relação com Deus? No final do mês de jejum. Por quê? Por que eu vou fazer isso? Deus não existe depois do jejum? Não, tem que fazer. O jejum, como falei no início, o jejum apenas, ele ensina a gente, ele mostra pra gente o caminho certo, mostra pra gente como a gente deve fazer isso para a gente continuar, não para chegar no fim e cortar essa relação com Deus, né? O Rasul Sallam, eles perguntaram para ele, né? Por que o Rasul Sallam falou para eles assim? Quando chegar esse tempo, quer dizer, alertando, né? Não reze para que não chegar esse tempo. Imagina nós hoje, nós estamos vivendo isso, e o profeta sallallahu naquela época rezava para ele e para os companheiros não chegar a essa época, não testemunhar essa época, porque era difícil. Lembram das outras vezes que eu falei para vocês? A gente está testemunhando um monte de acontecimento, a gente está testemunhando a história, está mudando a história, entendeu? Então, por isso a gente não deve, né? Não deve esquecer, não deve passar esses sinais à toa, assim. Devemos ser severos, assim, se aproximar. Cada vez que passar um sinal, se aproximar mais de Deus, do nosso Criador, para que a gente, né, mantenha essa relação e nunca ter a caída e mostrar que somos fortes, que somos resistentes para esses acontecimentos, que a gente possa vencer esses acontecimentos, inshallah, com vitória, né, mostrar ser forte realmente, porque tudo isso está acontecendo na nossa época e a gente está resistindo. Como o Rasul sallallahu falou, al-masiku ala dini kal-masiku ala jam, quer dizer, aquele que se apega na sua religião como se estivesse se apegando no brasa, segurando brasa na mão. De tão difícil nessa época que vai. Já que estamos fazendo, vamos fazer certinho. Vamos cada vez. Diz que até no final, o Rasul sallallahu falou assim, que até no final
a pessoa cada vez mais que passa o tempo, e talvez nós também vamos testemunhar mais ainda coisas difíceis, cada vez mais a pessoa religiosa, a pessoa que segue a religião, vai se sentir estranho no meio das pessoas. Hoje não é? Hoje todo mundo se sente estranho. Quando você fala muçulmano, oh, vocês são daquele tipo, daquele negócio, daquele terrorismo, daquele não sei o quê, quer dizer, algo como se não tivesse, subhanallah, como se não tivesse notícias, como se não tivesse cultura, como se não tivesse... Qualquer religião hoje, não só o Islã, qualquer religião não é divulgada, todo mundo conhece, todo mundo que tem cultura, tem informação, divulga, mas as pessoas, quer dizer, justamente por causa desse sinal, esse sinal do fim, quer dizer, chega no final, aquelas pessoas que se apegam são estranhas, super estranhas, para as pessoas são estranhas, e cada vez mais isso, cada vez mais, daqui a um tempinho vai chegar um muçulmano no meio de 1000, vamos supor, que não são nada religiosos, que pode até estar ignorando ele ou maltratando, né? Por quê? Porque é estranho, uma pessoa estranha, algo que ele está praticando algo estranho, né? Mas o Rasul sallallahu alaihi wasallam falou assim, que aqueles que resistem no final, já o Islã ghariban wa sayaudu ghariban wa fatuba al-ghuraba, quer dizer, o Islã veio estranho, né? E vai voltar estranho. E aquele membro que vive estranho, que vive no meio das pessoas estranho, Tuba, quer dizer, o melhor lugar, um dos melhores lugares do paraíso garantido para ele, né? Por quê? Porque ele resistiu isso, conseguiu resistir. Muitas pessoas não resistem. Quando você chega e fala, vamos supor, 500 pessoas falam que você está errado, o outro fala errado. Hoje temos irmãs muçulmanas revertidas que sofrem e acabam abandonando a religião. Já teve casos, acabam abandonando porque a família inteira estranhou, a família inteira criticou, né? Isso que é estranho, isso que quis dizer o profeta sallallahu alaihi wasallam. Estranho, mas a pessoa precisa resistir, precisa se apegar em Allah subhanahu wa ta'ala para poder resistir isso. Diz que esse versículo que fala assim, que se torna, de tanto que distância de Deus, que as pessoas se tornam distantes, né? Veio, na verdade, na primeira vez veio para o povo de Israel, né? De tanto que eles fizeram isso também, cometeram corrupção e tudo, se distanciaram. Aí perguntaram para o profeta sallallahu alaihi wasallam, eles falaram para ele, esse versículo que veio agora, veio na época do profeta, não é para os judeus, para o povo de Israel? Ele falou sim, mas no final dos tempos, do nosso próprio povo vai ter assim, pessoas nessa qualidade, né? Então, vejam bem, hoje, tão estranho, tão falta de informação, só para encerrar com essa parte, todo mundo deve ter ouvido a notícia do Fantástico, e talvez amanhã vai passar de novo, né? O resto da série, do Fantástico que passou sobre a mulher muçulmana, né? Como eles são gente boa, estão defendendo a mulher muçulmana, estão, né, lutando pelos direitos humanos para a mulher muçulmana, sendo que a mulher muçulmana conquistou seus direitos há 1400 anos atrás, e a mulher ocidental conquistou seus direitos há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás começou a conquistar. Em um ocidente inteiro, não só no Brasil. A mulher muçulmana há 1400 anos atrás, ela começou a ter direitos de tudo. Mas a guerra contra o islamismo, que é a religião que mais cresce, a religião que é a mais completa, a religião que defende o ser humano, defende a mulher, defende tudo, né? Está sendo criticada, está sendo desse jeito. Houve um muçala, houve um quase que foi atacado. Houve um muçala no Rio de Janeiro que foi atacado, quebraram as vidraças dele de madrugada. E houve outro, aí quando pegaram os 3 moleques de menor. Quando perguntaram por que fizeram isso, a polícia, eles falaram assim, nós fizemos isso porque a Globo falou que eles são muito mal para as mulheres deles. Quer dizer, daqui a pouco a gente vai sofrer, porque as mulheres lá naquela região do Rio de Janeiro começaram a ficar com medo de sair com lenço, né? Daqui a pouco, se acontecer isso, essa moda, direto, a gente vai ter uma discriminação, entendeu? Então, isso por quê? Porque a Globo grande,
grande canal que é considerado um dos maiores do mundo, está divulgando esse tipo de cultura, né? Aí é onde a gente se sente, é onde a gente completa isso, se sente perseguido. Por que será as igrejas nenhuma é perseguida, nenhuma atacada? Por quê? Porque está ótimo, ali está desviando a cabeça das pessoas, está colocando a cabeça das pessoas naquilo, sabe? O islamismo que abre a cabeça, a mente das pessoas, tem que ser diferente, tem que ser perseguido, e sempre tem que alegar que é o terrorismo, que é não sei o quê. Terrorismo, a pessoa se defender dentro da sua própria pátria. Terrorismo entrar um outro país, que nem os Estados Unidos, entrar, que nem o Saddam Hussein, vamos supor, na época dele todinha. Ele matou, vamos supor, 150 mil pessoas. Segundo o que falaram, 25 anos de governo. Os Estados Unidos, em 3 anos, matou 1,5 bilhão de iraquianos. 1,5 bilhão. Civis, não é militar. Certo? Os muçulmanos não mataram 200 milhões de índios na Austrália para eliminar ela todinha dos habitantes naturais, né? Para entrar os malditos corruptos, né? Que entraram e invadiram e hoje eles dominaram lá. Não mataram 50 milhões de índios também nos Estados Unidos para dominar o lugar deles, nos Estados Unidos e Canadá. 50 milhões de índios, chacinas. Os muçulmanos não carregaram uma bomba atômica e atravessou o oceano e foi para Hiroshima e Nagasaki, né? E mataram em cada bomba 200 mil pessoas. Cada bomba, 200 mil pessoas. Quem é terrorista nesse caso? Terrorista, que eles falam que aquele que pega uma arma para encarar tanque de guerra para encarar, só ele tem que ser abatido, ele tem que ser bombardeado, ele tem que ser tudo e ficar calado ali, de braços cruzados, não abrir a boca, não falar nada. É isso que eles querem, que os muçulmanos fizessem isso e bater palma para eles quando eles estão entrando, quando eles estão saindo. Temos corruptos, se não tiver corruptos não teria entrado desse jeito. Temos bastante corruptos, tem problemas, né? Não vamos entrar nesses detalhes porque são longos, né? Mas o que eu quero dizer, gente, aquele que sofre algum tipo de preconceito, algum tipo de racismo que seja, mesmo tendo lei aqui contra isso, mas está acontecendo, né? Se alegaram que são menores. Você acha que menores vão ficar até as 3 da manhã? Eles ficaram até as 3 da manhã para apedrejar as vidraças da mesquita no Rio de Janeiro. Menores vão ficar se importando com isso, 14, 15 anos? Tem coisas por trás. Então, a gente sentindo isso ou sofrendo algum tipo de coisa desse tipo assim, a gente tem que saber que realmente esse sinal do profeta sallallahu alaihi wasallam diz dessas coisas onde a gente vai se sentir estranho, onde a gente vai viver estranho, até na nossa comunidade, na própria nossa comunidade. Porque muitas das irmãs, até a maioria são brasileiras, né? Aí chega alguém e fala para você, daquela terra, não sei, só porque usa lenço, daquela terra não sei o que, né? Aí a irmã fala que é brasileira, quer ver o documento, já aconteceu vários casos. Brasileira, está aqui, eu sou brasileiro tanto quanto você. Mas ele não acredita. Como brasileiro aceita isso? Não aceita, ele não deve aceitar isso, né? Que Allah subhanahu wa ta'ala nos protege, que Allah subhanahu wa ta'ala nos guie para o caminho certo, inshallah, e nos faz daqueles que se apegam na religião como se pegasse brasa na mão, inshallah, todos nós, assim, na fé, todos nós apegados com Allah subhanahu wa ta'ala, mesmo que toda a sociedade em sua volta não tiver apegado, se apega, você não diz que eu estou sozinho, não posso fazer nada, não pode. Por quê? Porque se você fizer certo, e se você levantar as mãos, fizer a súplica certo, você não está com as pessoas, você está com Allah, o Criador das pessoas. Entendeu? Então, por isso, vamos se apegar, vamos fazer as coisas certas, inshallah, e se apegar nas cordas de Allah subhanahu wa ta'ala, e nada mais nos importa, porque, como perguntaram para um dos sahaba numa batalha, o que faz você, o que leva você a acreditar que você vai vencer 250 mil soldados bem armados, 1.000 soldados bem armados, com 30 mil que você tem, a maioria deles no chão, e a maioria deles com a arma fabricada em casa. O exército muçulmano era 30 mil pessoas que não eram nem treinados. Ele falou que me leva a acreditar, em primeiro lugar, fé em Allah subhanahu wa ta'ala. Em segundo lugar,
esses homens, meus homens aqui, eles amam a morte tanto quanto os seus homens amam a vida. Ama a morte tanto quanto os seus homens amam a vida. Meus homens defendem o paraíso, eles querem ir para o paraíso. Seus homens defendem a vida e defendem o seu rei. Entendeu? É isso a nossa causa, é isso que a gente busca, Allah subhanahu wa ta'ala em primeiro lugar. Não buscamos glória e status aqui na terra, não buscamos matéria aqui na terra. Todos nós, por fio, todos nós estamos indo de um jeito ou de outro, todos nós vamos morrer de um jeito ou de outro, e de idade, de assassinato, de acidente, de qualquer coisa vai indo, né? Então não vai levar nada dessa vida. Se apeguem a Allah subhanahu wa ta'ala, que é o melhor guardião, que é o melhor guia para a nossa vida, inshallah, e para os nossos filhos, para o nosso futuro, inshallah. E espero que todo mundo seja abençoado nesse mês sagrado, inshallah. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.